Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como você está? Espero que esteja na dependência da graça. Meu amado Denis, que Deus te abençoe e Deus seja louvado pela sua recuperação. Sua recuperação na enfermaria. Que Deus te abençoe, viu, meu querido? Também console o coração de Renata e seus familiares. Bia e Evandro, que Deus abençoe a recuperação que vocês estão tendo. Amados, dando continuidade à nossa exposição do livro de Gênesis, hoje vamos terminar o capítulo 3. Na semana passada, eu falei dos versículos 20 e 21, onde nós vimos, mesmo em meio ao juízo, Deus nos dá a sua graça. Nós podemos ver a sua graça e a sua bondade. E nesses dois versículos, nós podemos ver essa graça e a bondade de Deus através de dois episódios. Através do nome dado à mulher pelo homem e através das vestimentas feitas ao casal. No versículo 20 nós vimos, mesmo em meio àquele ambiente de queda, do pecado, Adão deu continuidade à sua missão de exercer autoridade, de exercer liderança no seu lar, liderança sobre a sua esposa, sobre o seu lar. Também vimos no verso 21, a bondade de Deus através das vestimentas de pele, onde lá vimos o alívio e a paz revelada por Deus através da confecção de pele de animais para os homens. A esperança na promessa do Messias, aquele que viria e libertaria o homem, a humanidade da escravidão do pecado. Hoje nós vamos falar desses 3 versículos finais do capítulo 2, verso 22, 23 e 24. Mas antes disso, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós queremos nesse momento agradecer o Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos ouvindo a Tua Palavra, e que a Tua Palavra possa fazer as mudanças necessárias em nossas mentes e corações, que ela seja compreensiva aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa nos trazer a compreensão necessária para aplicarmos ela em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Será que nesse momento de crise do coronavírus é o momento para se falar desse assunto? Pecado, consequências do pecado, os terríveis resultados do pecado na vida da pessoa? Eu faço essa pergunta porque temos a tendência a evitar esse assunto nessas ocasiões, porque achamos que num momento como esse é muito agressivo e desumano falar dessas coisas, como também uma tremenda falta de amor falar do pecado e das ações que devemos ter para com o pecado. Mas uma pergunta é preciso fazer: e o que Deus acha? Será que o pecado, nesses momentos, se isolou, parou com as suas atividades? Ele deixou de existir? Acredito que não. E prova disso é que a Lei Maria da Penha está em funcionamento nesses dias. O aumento de violência
as mulheres tem crescido. Também o aumento de violência às crianças no lar. Temos visto corações sendo revelados nesses dias de todo jeito, tanto de altruísmo, como também de ódio, avareza, ganância e egoísmo. Na verdade, esse isolamento é mais uma forma das pessoas esconderem os seus pecados, assim como Adão e Eva esconderam os seus pecados, ou tentaram esconder os seus pecados lá no Éden. É necessário falar do pecado, pois ele é danoso à vida das pessoas, como danosos são os seus resultados. Usando uma frase do livro de John Piper, O Coronavírus e Cristo, e eu quero desafiar você, se ainda não está fazendo, a ouvir os capítulos que o pastor Cristo está postando durante a semana. Lá diz: o que Deus está fazendo através do coronavírus? E a resposta está ilustrando o horror moral e a feiura espiritual do pecado. Nessa calamidade, como em todas as outras, o pecado destruiu com a beleza desse mundo, com doenças, desastres e com frustrações. E é isso que nós temos visto. E é isso que o pecado, através de todas essas situações, tem nos revelado. E é isso que nós devemos ouvir da palavra de Deus, o que ela tem a nos dizer, o que Deus tem a nos dizer, com todas essas calamidades, com essas crises ao longo das gerações. Consequências do pecado. O pecado tem os seus resultados. Na Bíblia podemos ver os diversos resultados do pecado. O trecho de hoje mostra alguns resultados do pecado, que são importantes para levarmos a sério o pecado e as consequências dele na vida do homem. Hoje em dia, o pecado não é levado a sério, quase como também não é levado a sério esse assunto. Muitas igrejas não falam sobre o pecado, não falam das consequências do pecado. Parece que caiu em esquecimento, parece que até deixou de existir. Você já percebeu como estão sendo tratados os comportamentos das pessoas contrárias à palavra de Deus? Como tem sido nomeado o pecado hoje em dia? Tem vários nomes: transtorno, disfunção, compulsão, desvio de comportamento, doença. Quando as pessoas têm um comportamento contrário à palavra de Deus, elas não chamam de pecado, chamam de qualquer coisa menos de pecado. Quando na verdade as Escrituras chamam de pecado estas atitudes, e fala que o pecado, essas atitudes, é extremamente perigoso e devemos levá-lo em alta consideração. O texto de hoje vai nos apresentar 3 resultados na vida dos primeiros homens, por ocasião do pecado: privação, expulsão e obstrução. Vamos então começar pelo primeiro resultado, no versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem
e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O primeiro resultado que o pecado gera é a privação. Veja o que acontece. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. Aqui é o primeiro resultado do pecado. O Senhor privou o homem do acesso à vida. Quando o homem obteve o conhecimento do bem e do mal, em rebelião, em desobediência a Deus, desprezando a ordem de Deus, deixando da dependência, da confiança de Deus, para viver independente de Deus, ele foi privado de ter acesso à vida. Satanás enganou Eva quando disse que ela poderia comer o fruto da árvore que Deus havia proibido de comer, e que nada lhe aconteceria. Comendo, ela não morreria, como também ela teria uma vida feliz, uma vida com satisfação, uma vida realizada, uma bela vida. E que, na verdade, quando Deus deu essa ordem, Deus estava mentindo. Estava, na verdade, impedindo ela de gozar da felicidade, da satisfação e da realização. Mas, na verdade, percebemos que o pecado priva o homem do prazer, do conforto e da vida. Se você comer desse fruto, você não vai morrer, mas vai ser feliz, vai se realizar, todos os seus desejos serão satisfeitos, você vai viver bem. Só que não. O prazer e o conforto foi o que o pecado privou os primeiros homens. O prazer e o conforto que o pecado traz são breves, são passageiros. É um engano o que Satanás passou para Eva. É um engano acharmos que vamos viver uma vida bem satisfatória, de plena realização, em rebelião à palavra de Deus. O pecado sempre traz a privação da vida, do prazer e do conforto. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, veja o que Paulo diz aos crentes em Tessalônica. Ele não poupa palavras para dizer o que vai acontecer com os homens que vivem no pecado. São duras palavras, mas é a pura verdade de Deus. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo diz aos crentes em Tessalônicas, aos crentes que receberam o Senhor Jesus, que creram no Evangelho, que eles receberão alívio sobre todas as coisas que eles estavam enfrentando. Alívio sobre todas as perseguições e sobre todas as provações, tribulações, melhor dizendo, que eles estavam enfrentando.
Mas, para os que não conhecem a Deus, os rebeldes, e que desprezam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e o convite que vem embutido neste evangelho, estes sofrerão castigo de eterna destruição. Serão expulsos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Semelhante ao que aconteceu com Adão e Eva. Serão privados da vida, da paz, do prazer e do conforto. Meus amados, não tem como escapar das privações do pecado. Esse é o ensino que temos no versículo 22. O resultado do pecado é a privação. E o ensino vai muito mais além do homem não ter acesso à árvore. É muito mais horrível. É uma privação total da vida. É uma morte que não tem fim. E junto com essa privação da vida, a ausência do total prazer, do conforto, da paz por toda a eternidade. Isso é terrível. Não dá nem para imaginar o horror dessa privação. Você consegue imaginar o horror dessa privação? Se uma dor de cabeça por algumas horas, já entramos em desespero, queremos urgentemente alívio para aquela dor. Nós queremos alívio o quanto antes. Imagine então a dor, o desconforto, a morte para sempre. A privação total de todo prazer. Baseado nessa verdade, como anda a sua vida com Cristo? Como anda a sua vida espiritual? A palavra de Deus nos diz: examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. 2 Coríntios 13, 5. Você vive o Evangelho de Cristo em sua vida? Você vive ou você está buscando viver uma vida de santidade, de compromisso, de obediência à palavra de Deus? Ou você é um mero frequentador de igreja? Vai porque sofre pressão dos pais? Vai porque se tornou uma tradição em sua vida? Se tornou uma religiosidade? Ou porque você gosta do ambiente, gosta das músicas? Qualquer coisa. Você já recebeu o Evangelho? Você já recebeu o perdão dos seus pecados? Está livre dessas privações que o pecado traz? É importante você avaliar a sua vida, como você anda, e depositar sua fé no Senhor Jesus Cristo. Pois a maior tristeza de alguém é viver a eternidade sem o Senhor Jesus Cristo, longe da salvação que Ele dá. Do que adianta você buscar todos os prazeres desse mundo, todas as riquezas que esse mundo oferece, e perder sua alma? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Marcos 8,36. Examine-se, avalie como anda e tome um passo de fé. O segundo resultado do pecado é a expulsão. Verso 23. O Senhor Deus, por isso, depois de privar o homem ao acesso à árvore da vida, o acesso à vida de prazer,
conforto. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Deus fez um jardim e o deu para o homem cuidar. O homem foi expulso do jardim e agora ele vai ter que plantar o seu próprio jardim. É o que quer dizer essa expressão, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Esse jardim que o homem vai plantar, a terra está corrompida pelo pecado. A obtenção do seu alimento nessa terra será através de muito sofrimento e de extremo cansaço. O homem também sempre lembrará que um dia vai morrer e voltará a ser o que era antes. Tu és pó e ao pó tornarás. É o que diz no verso 19 desse mesmo capítulo. E essa expressão da terra que fora tomado, que é o final desse versículo, o autor está querendo aqui dizer, ou melhor, está querendo enfatizar o juízo de Deus sobre o homem. Foi-lhe tirado esta oportunidade e esse direito e esse privilégio de estar na presença de Deus. Pelo fato do homem ter escolhido a independência e não na confiança na palavra de Deus. O pecado traz consequências danosas ao homem. Aqui no texto podemos ver que trouxe a sua expulsão da presença de Deus. Deus o lançou fora do jardim do Éden. E essa consequência pode se ver também em Gênesis 4,14, quando Caim é expulso da presença do Senhor após matar seu irmão. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Em 2 Tessalonicenses 1,9, como vimos no ponto anterior, estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Os homens rebeldes serão expulsos da presença e da glória do Senhor por ter menosprezado o Evangelho e a palavra de Deus. E na igreja? O pecado obstinado deve ser tratado como? De que forma devemos tratar o pecador obstinado? Com banimento. Por mais amados, que não seja muito agradável ouvir essas coisas, praticar essas verdades, por mais que muitos acham como falta de amor praticar isso, mas é o que Deus ordena. À luz da Bíblia, o pecado obstinado, assim como aconteceu no Éden, como aconteceu com Caim, como aconteceu com os homens rebeldes em Tessalônica, o pecado na igreja deve ser tratado também com banimento, com expulsão. O não fazer isso é que é falta de amor. Não somente para com os irmãos, como muitos de nós nos atentamos, mas uma falta de amor para com Deus, quando nós não tratamos o pecado como deve ser tratado. Acredito eu que hoje as pessoas, por não procurarem ou não se interessarem em olhar para o quanto o pecado é nocivo, o quanto que o pecado é um ultraje, uma rebelião contra Deus, elas têm procurado palavras não tão agressivas
para tratar com um pecador obstinado. Ah, mas vai agir dessa maneira? Ah, mas como pode? Ah, mas assim é muito duro. É muito agressivo. Amados, o homem que vive no pecado, na igreja, e não se arrepende, não abandona o pecado, ele deve ser banido, deve ser expulso. Não pode ser permitido estar na presença de Deus com uma vida ou em pecado. Não é falta de amor, mas é o que Deus ordena. O pecado traz isso: banimento, expulsão da presença de Deus e do seu povo santo. A palavra expulsão é no sentido de santidade, separado de uma comunidade santa, afastado, retirado da comunidade santa. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmo 1:5. Os perversos serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Precisamos desenvolver esse entendimento em nossas vidas como povo de Deus. O pecado, quando assume um ato de rebelião contra Deus, em que a pessoa é advertida e não se submete ao ensino e à orientação da palavra e permanece na conduta errada, no pecado, acha que está certo, ou acha que está certa, e quem está errado é o outro, e quem precisa mudar é o outro e nunca ela. Quando o pecado assume essa figura de rebelião contra Deus, não é um ato de fraqueza, como muitas vezes achamos, as pessoas querem dizer, é um ato de fraqueza, tem que relevar. Não. Fraqueza é quando uma pessoa que luta contra o pecado, ela se incomoda com o pecado, porque ela sabe que está errada, ela luta, ela se entristece com o pecado, se arrepende, aceita a repreensão dos outros, daqueles que querem endireitar você na palavra, busca ajuda. É isso o que é a fraqueza no pecado. E é diferente do pecador rebelde. É diferente do que precisa ser tratado com o pecador rebelde. Porque o pecador rebelde, ele tem um ato de rebeldia contra a palavra de Deus. Para com aquele que está no pecado por conta da fraqueza, está lutando, está buscando ajuda, devemos orar. Ele precisa do perdão, precisa ser levado ao arrependimento, ao perdão, ao ser amparado, mas aqui é diferente. Nessa situação de rebeldia, o que precisa fazer é banir, é expulsar da presença dos santos. Nesse processo, é claro que devemos ser lentos, pacientes, informemos, insistamos, mas vai chegar uma hora que vai ser preciso agir. No trato com o pecado rebelde, devemos imitar a Deus. 1 Coríntios 5, de 9 a 13, diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos que não são crentes, ou aos avarentos, aos roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. É uma realidade, eles existem, eles não conhecem a verdade. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão,
for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, o rebelde. Paulo exorta a igreja de Corinto a se afastar das pessoas que estavam na igreja, mas estavam na contínua prática do pecado e não querendo abandonar. Eles deveriam se afastar para não serem contaminados, para não serem corrompidos. Precisamos aprender com Deus a expulsão de pessoas em pecado de nossas vidas. Nós precisamos aprender com Deus a expulsar essas pessoas que continuam rebeldes, em rebelião com Deus, na prática do pecado de nossas vidas. Quais são as pessoas que representam perigo à sua vida espiritual? Amigos, colegas, parentes, namorado, namorada. Há pessoas que não dá para você expulsar da sua vida, evitar da sua vida. Pai, mãe, filho, esposa, não tem jeito. Você não pode expulsar essas pessoas da sua vida. Mas há outras pessoas que representam perigo para a sua vida espiritual, e essas você deve expulsar da sua vida. Caso contrário, você vai se contaminar. Atente, fique esperto, fique ligeiro. O terceiro e último resultado do pecado é a obstrução. Verso 24. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui temos a menção de querubins guardando a presença do Senhor para o homem não ter acesso. O homem foi expulso do jardim, da presença do Senhor, e ele não teria mais acesso a ela. É por isso que o resultado do pecado é obstrução. O caminho de volta para o Senhor está obstruído. Não tem como voltar para Ele. E isso me faz lembrar uma linha defensiva do futebol americano, de 4 homens, de 4 jogadores, posicionados em linha, impedindo a corrida dos atacantes de chegar até a adquirir jardas. E também essa linha, esse paredão, com a intenção de impedir o quarterback, melhor dizendo, de lançar a bola ao seu atacante, e com o alvo de derrubá-lo. Me faz lembrar isso. Também no futebol, aquela zaga bem posicionada, aquela zaga compacta, que não deixa que o atacante vá até a área e faça gol. É uma defesa bem firme. Deus colocou querubins para impedir ao homem de ter acesso à árvore da vida. O caminho para a vida foi obstruído. Não tem como chegar a Deus. O que aprendemos aqui é que o homem está, por conta do pecado, separado de Deus. E não há como ele se aproximar novamente de Deus. Agora, quando olhamos para a história da redenção,
Deus provê um meio do homem chegar até Ele. Antes, no Antigo Testamento, era através do sacrifício de animais pelos sacerdotes levíticos. Veja lá em Hebreus 9, 6 a 8. Olha o que nos diz. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, sacrifícios de animais, derramamento de sangue. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, uma vez no ano, o sumo sacerdote vai novamente oferecer sacrifício para perdão do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, não se revelou, não foi aberto, está interrompido. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Os levitas realizavam sacrifícios para remissão de pecados. Era possível ter acesso a Deus através do sacrifício de animais, mas era simbólico apenas. Era insuficiente. Em consequência, ou melhor, com a sequência da história, a história da salvação, aprendemos que Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e o caminho até Ele foi aberto novamente. Desde o Éden, o caminho estava fechado. Agora em Cristo se abriu novamente, e de uma vez por toda. Através do sacrifício de animais lá no Antigo Testamento, por intermédio dos sacerdotes, o homem até poderia se aproximar com Deus, mas com certa limitação e de forma simbólica e também insuficiente. Mas através do Senhor Jesus Cristo, o caminho foi aberto definitivamente, de uma vez por todas. Olha o que nos diz aí o verso 19 e 20 de Hebreus capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, sua carne, pela sua carne. O Senhor Jesus nos deu acesso a um caminho que estava fechado. Removeu os zagueiros truculentos, os querubins, removeu a espada flamejante que projetava labaredas de fogo e abriu o caminho de volta para a presença de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Amados, não há como aproximar-se de Deus sem Jesus, porque não há um só mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz isso. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não há nenhum outro caminho, não há nenhuma outra vida, não há nenhuma outra verdade a não ser Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por Ele. João 14,6. Jesus é o caminho, é o acesso ao Pai. Ninguém tem acesso ao Pai senão por Ele. Se você está em Cristo, você está com o caminho aberto para a presença de Deus. O caminho está aberto para você. Apocalipse 2,7 diz:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao que crê em Jesus Cristo, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O caminho para a árvore da vida, o acesso a ela, só pode ser feito através de Jesus Cristo. Ela está lá. O que ainda não estava livre era o acesso a ela. E esse acesso só pode através de Jesus Cristo. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre nas cidades pelas portas. Aos que creem em Cristo, o caminho foi aberto pelo sangue de Cristo, para terem acesso à árvore da vida. Eu te faço uma pergunta: você lavou as suas vestes ou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? As vestiduras aqui simbolizam você num todo, sua vida, o homem num todo. Você foi lavado, perdoado pela fé no sangue do Cordeiro, mediante arrependimento e confissão de pecado? Se você creu no sacrifício de Cristo, confessou seus pecados a Cristo, o sangue de Cristo te lavou sua alma, removeu seus pecados. Assim então, você tem acesso à árvore da vida e entrará na presença de Deus pelas portas. Se você não tem Cristo, você está com o caminho fechado para o acesso ao Pai. Você está com o caminho obstruído para a vida. Hoje, você acabou de ouvir, e o que o texto nos apresenta, e nós podemos ver 3 resultados do pecado. Vimos nesses 3 versículos os 3 resultados que o pecado gera. Gera privação, o homem é privado do acesso à vida, a ausência do prazer, do conforto, da paz por toda a eternidade. Verso 22. O pecado gera a expulsão da presença de Deus e da comunidade santa. Verso 23. O pecado gera a obstrução. O acesso à presença de Deus está impedido. Verso 24. Se você não confessou seus pecados ao Senhor Jesus Cristo e não convidou Ele para ser Senhor da sua vida, você não foi lavado pelo sangue do Cordeiro e não tem acesso à vida que Ele te dá. Por conta disso, eu desejo falar algo para você. Hoje, pela fé, aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. Aceite o Evangelho e o convite que está embutido nele, e tenha a sua vida purificada no sangue do Cordeiro. O único Deus que é santo nos criou para que o conheçamos. No entanto, pecamos e nos separamos dele. Mas como prova do seu amor, enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que viveu neste mundo de modo perfeito, cumprindo a lei, morreu na cruz levando sobre si os nossos pecados, ressuscitou dos mortos no 3º dia, satisfazendo a ira de Deus contra os nossos pecados. Ele agora, Jesus, te chama ao arrependimento dos seus pecados e a crer somente nele para obter perdão e receber a vida eterna com Deus. Venha receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Esse é o convite. Faça isso no secreto do seu coração, hoje, porque o amanhã é incerto. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado pela sua palavra que mais uma vez trouxe as suas verdades ao nosso coração. Obrigado por esse texto maravilhoso,
Obrigado pela esperança que temos, que o acesso ao Senhor foi nos aberto através do Senhor Jesus Cristo. O caminho ao Senhor foi aberto através do sangue de Cristo. Ó Pai, obrigado por sabermos que fomos libertos da condenação eterna do pecado através do Senhor Jesus Cristo. E uma vida em santidade que o Senhor nos dá através do Teu Santo Espírito. E que a cada dia vivamos essa vida separado do pecado e não permitindo que o pecado venha nos desviar do Senhor. Senhor, abençoe todos que ouviram essa mensagem, aqueles que vão ouvir essa mensagem, lavem suas vidas no sangue do Cordeiro e sejam salvos mediante a fé e o reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Pedimos essas bênçãos no nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.